Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Gênesis, capítulo 45, leremos versículos 5 até o 8. Ouça o que diz a palavra, eu lerei na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Amém? Vamos orar. Senhor, nesse momento eu quero clamar que Tu nos dê a direção dessa palavra, a revelação dessa palavra, para que nós possamos entender a Tua soberania, Senhor, como Tu ages. E mesmo não entendendo, mas que possamos nos deixar dominar pela Tua direção, pelo Teu santo e bendito Espírito. Ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, para que nós possamos ver a intensidade dessa palavra, primeiro é preciso compreender quem era José. José, quando foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. José era um adolescente. Não sabe-se ao certo a sua idade, mas estava na adolescência, na casa dos 17, 18 anos, talvez. Era um adolescente. E o Senhor o havia abençoado com sonhos proféticos. E ele, com seu coração cheio de alegria, contava esses sonhos para os seus irmãos, para os seus pais, e isto criou, no meio da família, uma certa resistência ao jovem José. Lá vem o sonhador, olha o sonhador, me respeita, meu filho, onde que você será maior do que eu? Já dizia seus pais. Enfim, às vezes, amados, quando Deus nos dá a promessa, ela nos dá em meio às dificuldades e ninguém entende nada. Muitas vezes o Senhor nos ensina, o Senhor fala conosco que nós não compreendemos, nós não entendemos. No entanto, cabe a cada um de nós, amados, apenas aceitar aquilo que Deus quer para a nossa vida e vivermos a vontade dEle da forma que Ele estipulou para nós. Você vai entender essa situação? Não. Você não pode enxergar o teu futuro. Você não tem como ver o teu futuro. Mas uma coisa nós podemos, irmãos, é confiar o nosso futuro ao Senhor. A partir do momento que nós confiamos o nosso futuro ao Todo-Poderoso, passamos a depender dele de uma forma verdadeira, de uma forma real. O Senhor há de agir, há de mover, e grandes coisas Ele fará através de nós. Mas eu sei que não é fácil. Não é fácil você viver na dependência total do Senhor. Para que essa dependência seja real, não é apenas dizer, olha, a partir de hoje eu sou dependente de Deus, estou renunciando tudo para o Senhor. Não. Não são apenas meras palavras, mas sim um posicionamento, povo dos céus. Só é possível viver Deus na dependência quando há um posicionamento, uma entrega. A partir de hoje, a minha vida é do Senhor. Mas, para que a tua vida seja do Senhor, não é apenas da boca para fora. Deus quer atos e ações. Necessário é que haja um conhecer da palavra, uma santificação dos teus atos, uma entrega da direção, do controle do teu viver ao Senhor. Mas para que haja um efetivo controle de Deus na vida do homem, se não houver antes esse conhecer, se aproximar, este ser dele, ser do Senhor, é impossível que isto venha à existência. Dá para entender? Eis o porquê que muitos não conseguem êxito. Olha, a partir de hoje eu sou do Senhor, a partir de hoje estou renunciando tudo, mas não conseguem ficar de pé. Porque não é apenas afirmações jogadas ao vento,
mas é preciso que os pés estejam alicerçados na rocha, firmados. Assim, nós vamos conseguir viver aquilo que Deus quer. No caso de José, além dos sonhos que Deus o concedia, sonhos proféticos maravilhosos, certamente era um jovem que tinha um coração totalmente aberto, disponível ao Senhor. E isso fica evidente no decorrer da sua vida, quando ele teve diversas oportunidades de pecar, de trair este Deus, mas ele permaneceu firme na base que ele tinha, e a base era Deus. José é um exemplo muito grande de como o jovem ele pode firmar-se no Senhor, ser inabalável. Como o adulto pode firmar-se no Senhor, ser inabalável. Se aplica a todo mundo. Não há faixas etárias, já que o céu não está reservado para o jovem, nem tampouco para os adultos, mas para aqueles que obedecem ao Senhor. Amém? Nesse caso, nós vemos a obediência poderosa, magnífica de José ao Todo-Poderoso. Ele tinha seus sonhos, no entanto, ele tinha, além dos sonhos, uma vida firmada aos pés do Eterno. E quando nós colocamos-nos desta forma, a exemplo de José, prepare-se, porque situações diferentes hão de acontecer na vida da gente. Situações que você não entenderá, você não compreenderá, mas apenas seja fiel e deixe-se guiar pelo Espírito Santo do Senhor. Essa história, irmãos, ela é muito profunda. A história de José é magnífica em todos os aspectos que você possa imaginar. Mas hoje eu quero mostrar apenas a providência, o propósito e, de certa forma, a soberania de Deus através da vida de José. Quando nós observamos bem, analisamos bem essa história, nós vamos ver que a mão de Deus está em cada lugar da vida desse homem. A mão de Deus age através dele. E isso é magnífico, isso é extraordinário demais, porque abre a possibilidade da mesma forma sermos usados pelo Senhor. Versículo 5, Gênesis capítulo 45, diz a palavra: José havia encontrado com seus irmãos lá no Egito. Os irmãos foram em busca de mantimentos, José revela-se a eles. E José declara o seguinte, versículo 5: Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Olha só, quando nós temos um coração que é movido, coração cheio do Espírito Santo, nós vamos ver que até mesmo as situações mais loucas que acontecem na nossa existência, mais difíceis, elas não acontecem por acaso. Na vida do servo de Deus, nada acontece por acaso, casualidades não existem na vida do servo de Deus, já que nós cremos na soberania do Senhor. José entendeu, irmãos, que a situação pela qual ele havia passado, o fato de ser vendido, rejeitado pelos irmãos, rejeitado, afrontado, escarnecido, jogado no buraco, depois vendido como escravo. José, naquele momento, reconhecia, aliás, bem provável que durante toda a sua vida, ele reconhecia que não era uma casualidade apenas fruto da maldade dos seus irmãos, mas que existia ali um mover de Deus, um querer de Deus. Ele não sabia qual, mas ele sabia que não estava desamparado. José sabia que não estava desamparado. E quando os seus irmãos foram até José, foram ao Egito comprar mantimentos, José os reconheceu e José começou a entender o projeto de Deus para a sua estadia, em alguns aspectos sofrida naquela prisão, em outro aspecto já numa situação bem privilegiada. Neste momento ele já estava numa situação extremamente privilegiada. Mas ele entendeu que era um plano de Deus, um plano do Senhor. E que Deus usa meios estranhos, às vezes estranhos, para que os seus planos venham à existência. Neste caso, o Senhor usou
a maldade dos seus irmãos, a traição dos seus irmãos, para que José fosse enviado para o Egito. Naturalmente, dificilmente José seria enviado ao Egito. Dificilmente. Como? O filho querido de Jacó. Como tirá-lo da residência, tirá-lo da sua casa? Olha, a partir de hoje você vai para o Egito? Um jovem? Como? Praticamente impossível. Praticamente impossível. Mas Deus usou de um meio muito diferente. Mas muito diferente, muito estranho. A maldade do coração dos seus irmãos. Ali, o ciúme, aquela rejeição. Foi assim que Deus enviou José à frente. José à frente. E José, ele reconhecia a mão de Deus na sua trajetória. Olha que bênção. Às vezes, amados, quando as coisas não estão da forma que nós queremos, nós temos uma rejeição muito grande e nós não queremos reconhecer a trajetória de Deus na nossa vida. Nós não queremos reconhecer o agir de Deus na nossa existência. Nós temos um problema sério em aceitar aquilo que Deus quer, porque nós estamos, de certa forma, aculturados em relação à palavra de Deus. E esse mundo louco, esse mundo religioso louco no qual nós estamos inseridos, esse mundo gospel, esse mundo evangélico que nós estamos inseridos, eles plantam na cabeça das pessoas que tudo tem que transcorrer às mil maravilhas. Às mil maravilhas. Você não pode sofrer, você não pode ter adversidades, você não pode passar por dificuldades, você não pode ter nada que contraria uma jornada bem-sucedida, porque Deus não faz assim. E nós, amados, queremos moldar o agir de Deus e trazer Deus ao nosso nível, quando na verdade o Senhor é infinitamente maior do que cada um de nós. Mas José entendeu que foi a providência de Deus que eles agissem daquela forma. Ele entendeu isto porque havia a revelação dos sonhos. Era um jovem que tinha comunhão com Deus e o Senhor havia falado a ele a respeito do seu futuro através dos sonhos. Certamente ele não fazia a menor ideia que um dia seria governador no Egito. Certamente não, mas a partir do momento que ele foi para o Egito, quem sabe descortinou, descortinou no seu horizonte, no horizonte da sua vida. Oh, Deus está no controle, é agora que as coisas vão acontecer, quem sabe? Mas isso fica no campo das conjecturas apenas, tá bom? Versículo 7, Gênesis 45, o propósito de Deus na vida de José. No meio das adversidades, do sofrimento, das dificuldades. Ouça o que diz o versículo 7, na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Vê como são as coisas? Deus poderia fazer chover em toda aquela terra, conceder as benesses, a terra produtiva, mas a vontade do Senhor, que nós também não entendemos por quê, mas a vontade do Senhor era que houvesse uma grande seca em toda aquela região. Canaã, Egito, enfim, toda aquela região passava por uma grande seca e uma fome generalizada estava instituída. Certamente Deus agiu assim para que o Egito pudesse contemplar a sua glória, mas não apenas o Egito, toda aquela região e posteriormente todo o mundo, porque está registrado na palavra o poder e a glória do Senhor sobre os deuses egípcios. Dá para você entender isto? Veja, Deus permitiu que viesse uma fome sobre aquela região, que houvesse a necessidade de alimento. Levanta José de uma forma difícil, complicada, sofrida, o envia na frente, e José entendeu isso. O envia na frente para o Egito. Por que no Egito? Ali estava o poder. Era o império que dominava o mundo. Era a maior nação daquela época. E ali estava a força. O Senhor envia José à frente. Vai José para o Egito.
José passa pelas dificuldades, é provado, é aperfeiçoado, anos na cadeia. Mas lá pelos 30 anos aproximadamente, o Senhor muda a sorte da cadeia para o palácio, da prisão para o palácio. Mas ficou ali de boa, curtindo o tempo por algum tempo? Não. Ele estava na cadeia, da cadeia foi tirado, levado para o palácio, revelou o sonho do rei, de Faraó. E ali ele ficou no palácio. Vê como Deus faz? Mas por que Deus queria que assim fosse? Porque Ele queria mostrar ao mundo que aqueles que nele confiam são usados. E o Senhor usou José com sabedoria. Sabemos o que Ele fez? Ele guardou alimentos e todas as terras vizinhas, todas as nações vizinhas foram até o Egito para adquirir alimentos. Foram ao Egito em busca de alimentos. E quem é que eles encontravam? José. José estava na frente. Era José que estava na frente. Era o hebreu, não era o egípcio. Era a glória do Senhor que se manifestava através das ações de José. Levou a sua família progrediu no Egito, mas o maior viria posteriormente. Veja como Deus faz todas as coisas. É o propósito do Senhor. 400 anos depois, aproximadamente, eis que o Senhor, através de Moisés, afronta todos os deuses, todas as divindades egípcias. E isso ficou claro para o reino, para as nações vizinhas e tantos milênios depois para cada um de nós. Porque a palavra mostra que não há Deus maior do que o nosso Deus, nem mesmo as divindades magníficas, extraordinárias do Egito. Elas não conseguiram ser maior do que Deus. E olha que eles tinham poder, aqueles deuses tinham poder. Os magos, os sacerdotes daqueles deuses tinham poder, um poder absurdo, magnífico. Veja que eles conseguiram reproduzir os sinais, as pragas que Moisés, em nome do Senhor, proferia contra o Egito. Eles conseguiam reproduzir tudo, inclusive o lance da vara, a vara que transformou-se em cobra. Veja o poder das trevas. Veja o poder das trevas. Tudo isso em decorrência, amados, da obediência de um jovem que preferiu ser fiel ao Todo-Poderoso, que não revoltou-se contra os seus irmãos, que não reclamou, não murmurou contra o Todo-Poderoso por uma trajetória tão difícil, adversidades tão complexas. Mas ele não se preocupou com isto, porque ele sabia que Deus era com ele. E isso fica evidente pelo fato de José permanecer fiel, inabalável na sua fé. Permaneceu fiel na casa de Potifar, permaneceu fiel nos anos de prisão e permaneceu fiel quando ele tinha todo o poder nas suas mãos, até mesmo de gerar uma guerra civil e dominar todo o Egito. Mas aí já é outra história. Ele tinha todo o poder nas mãos, tinha todo o poder, mas a fidelidade ao Senhor estava acima de todas as coisas. E vemos que o propósito de Deus era mostrar a sua glória às nações, mas também preservar, irmãos. Olha que interessante. Nós não olhamos para esse aspecto, mas preservar a descendência de Israel. Através da descendência de Israel, nós temos hoje a nossa salvação. Nós somos israelitas, não seguimos os ritos judaicos. No entanto, fomos alcançados pelo favor de Cristo Jesus, que nos lavou, nos redimiu e nos fez novas criaturas. E é assim que nós hoje alcançamos, através de Cristo, a salvação das nossas vidas. Veja como Deus age, irmãos. São situações que nós não entendemos, mas Deus age de uma forma magnífica, extraordinária. Mesmo que os meios não sejam aqueles que o homem imagina como certo ou eficaz, ou mais aceitável. Mas por que toda essa situação? Todas as coisas que Deus faz têm um propósito. José precisava mostrar o poder de Deus para o Egito. Mostrar como Deus age. Mas antes de mostrar o poder de Deus, ele tinha que mostrar o seu próprio coração para o Senhor. Mostrar a fidelidade da sua vida
ao Senhor. E assim ele o fez. Oh, glórias! Ao permanecer fiel ao Senhor, quando não tinha nada e quando tinha muito. Em ambas as situações, ele permaneceu fiel. E nessas coisas todas, amados, fica evidente a soberania de Deus sobre a vida de José, sobre as nossas vidas. Versículo 8, Gênesis capítulo 45, diz a palavra, ouça com atenção. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Oh, glórias! Essas palavras nos dão a entender que José compreendeu quem era Deus, a soberania de Deus, a soberania do Senhor. E ele declara de forma clara que se ele estava no Egito, se ele estava ali naquele momento, foi porque Deus achou por bem fazê-lo. Se ele passou pelas provações, pelas adversidades, pelos sofrimentos, foi porque Deus assim desejou. E ele glorificava o nome santo de Deus, porque o Senhor era magnífico e o Senhor tinha propósitos. E a soberania do Eterno estava sendo revelada nessas situações todas. Amém? José entendeu, irmãos, que não foi os seus irmãos que orquestrou, que combinou, que planejou a sua ida para o Egito. Deus apenas usou a instrumentalidade de corações cheios de rancor, cheios de ódio, talvez de inveja, dos seus irmãos. E eles orquestraram toda essa situação. Vamos vender vamos matar esse camarada, olha só como ele age, enfim. Mas o projeto de Deus era outro. Não, vamos vendê-lo. E vendido para o Egito, Deus usou José de uma forma magnífica, extraordinária, como Deus usou a poucos. Isso, irmãos, é a soberania de Deus, que controla, que dirige todos aqueles que se deixam mover pelo Espírito Santo, se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor lhe faz o melhor para aqueles que o amam. Amém? O Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Os caminhos, às vezes, são cheios de espinhos, pedregulhos. Os caminhos são sobe e desce, rampas assustadoras, não é assim? Caminhos lisos, assustadores. Oh, meu Deus! Mas se nós perseverarmos, vamos triunfar nesta caminhada. Da forma que José perseverou, ele triunfou na caminhada, porque ele não abriu mão de Deus, não abriu mão do Senhor. E ele compreendeu, amados, que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos entendimentos. E entendamos nós, que os propósitos de Deus, a soberania do Senhor, a soberania e os propósitos do Senhor estão intercalados, não é verdade? Mas a soberania do Senhor são superiores, infinitamente maior do que o nosso entendimento, do que o nosso achismo. Aí eu acho isso, eu acho aquilo. Oh, meu Deus! E às vezes nós somos levados a achar, eu acho que não é bem desse jeito, eu acho que não é bem assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Principalmente, amados, quando hoje, a exemplo de José, queremos ser fiéis ao Senhor. Eis uma aplicação prática. Talvez você que esteja me ouvindo não seja fiel ao Todo-Poderoso e está levado numa vibe muito louca, tudo é festa, tudo é isso, tudo é movimento. Ontem eu fui numa igreja e lá tinha um monte de pessoas dançando, eu fiquei arrepiado, tocaram o chofar, bateram palmas e fizeram isso, acenderam o candelabro. A presença de Deus baixou no ambiente. Isso é a forma que você entende que é o agir do Senhor. Esta é a forma. Esta é a forma que você entende. E isso deixa claro que falta-lhe o devido conhecimento da palavra de Deus, porque o Senhor não usa desses meios mais, que ficou no passado, para que a sua glória se manifeste. Não, Deus não usa isso aí.
Na vida de José não tinha um grupo de pessoas dançando, não tinha ninguém tocando chofar, não tinha ninguém acendendo candelabro, não tinha ninguém vestido de isso ou vestido daquilo, não tinha ninguém fazendo essas coisas todas, e a glória do Senhor estava sobre a sua vida. Ele estava debaixo da glória, da soberania de Deus. E nós achamos, irmãos, lamentavelmente concluímos que quando a obra é difícil, por exemplo, quando a obra é difícil, nós temos aquela dificuldade de alcançar as vidas com a palavra do Senhor, parece que os corações estão todos de pedra, que a palavra não adentra. Nós, às vezes, abrimos a nossa boca e murmuramos contra o Senhor. Ou nos pensamentos, murmuração não é só a boca para fora, não. Os pensamentos, nós murmuramos contra o Senhor. Deus, por que isso? Enfim, por que essa dificuldade? Por que a obra não estoura, não vai para frente? Porque nós não estamos aqui com 50 mil pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, enfim, vamos baixando aí igual Abraão. Enfim, por que nós não temos? Amados, façamos a nossa parte nessa história toda. Não está registrado na palavra, e se não está registrado, porque não era importante, se não era importante, porque talvez José não o fez. Eu creio que ele não o fez. Mas não está contido, não existe nos relatos em relação a José textos em que ele está murmurando contra Deus em decorrência de toda aquela situação na qual ele estava inserido. Não existe. Ele apenas deixava-se levar pelo Espírito. Na casa de Potifar, ele prosperou, tudo ia muito bem. Eis que a mulher de Potifar engraçou-se com ele. Oh, esse rapazinho é tão bonitinho. Ei, José, vem. O capeta quer sempre arrancar-nos da presença do Senhor. O capeta quer sempre destruir o projeto de Deus para a nossa vida. José preferiu jogar fora o conforto que ele tinha na casa de Potifar. Já comia o melhor, já estava de boa, já era o chefe na casa de Potifar, enfim. E foi parar numa prisão. E a prisão não era fácil. Nos tempos bons da casa de Potifar, não murmurou, não agiu mal contra o Senhor. Na prisão, o tempo ruim da prisão, não murmurou, não reclamou. Amém? Dá para entender isso? No palácio, agora sim, no palácio, nos tempos magníficos, extraordinários, vivendo do bom, do melhor, usufruindo do bom e do melhor do Egito, ele não abriu mão do Senhor, não abriu mão do Todo-Poderoso. Entendamos isso, irmãos. Seja qual for a situação pela qual Deus permite que você passe hoje, entenda, não é por acaso. É a providência de Deus. Amém? É o propósito do Senhor. É a manifestação da soberania de Deus sobre a nossa vida. Cabe a nós nos enquadrarmos na visão do Senhor e nos deixarmos guiar por esse Deus tão maravilhoso. Não esqueça que Deus não é homem para que possa mentir. E Deus não é homem para que se engane ou engane. Deus não é homem para esquecer, como nós esquecemos ou somos esquecidos. Deus é reto, Ele tem projetos. Deus tem projetos. A soberania do Senhor está acima de todas as coisas. Apenas usufrua dos momentos, sejam eles aqueles que todos querem, ou aqueles momentos que ninguém quer, que são as adversidades, as dificuldades que surgem. Mas confie, Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito. Mas, não posso deixar de falar isto para concluir essa palavra. Mas, para que a verdade de José seja uma verdade na nossa vida, é necessário que você observe o proceder desse homem. Na sua juventude e já como maduro. Amém?
Na adolescência, fiel, vendido como escravo. Quando jovem, na casa de Potifar, fiel ao Senhor. Um pouco mais maduro, já para as casas dos 30 e poucos anos, fiel ao Senhor. Essa verdade só se aplica em vidas que são fiéis ao Senhor. Você que está me ouvindo, você é crente? Sim, eu sou crente. Mas crente fiel? Não, você não está debaixo do propósito de Deus. Não se engane. Ah, mas é o propósito de Deus que eu seja infiel? É o propósito de Deus que eu aja dessa forma? Deus sabe, enfim. Saia dessa vibe, saia desse barco, ele é furado. Você está comprando para si a perdição eterna. Nunca te esqueças, Deus não age em vidas impuras. Deus não age em instrumentos impuros. Deus quer que você seja puro, que você seja reto, que você seja habitação do Espírito Santo do Senhor. Aí sim, você pode olhar para José e colocar-se até em igualdade com ele. Ah, José foi fiel, eu também sou fiel. Deus agiu na vida de José, Deus há de agir na minha vida. Deus tinha propósitos na vida de José, Deus tem propósitos na minha vida. A soberania do Senhor é manifesta nas ações, nas atitudes de José. Eu posso manifestar a soberania de Deus nas atitudes, naquilo que Deus quer para a minha vida. Amém? Se nós vivermos assim, com certeza seremos úteis ao Senhor e a glória do Eterno há de nos envolver de forma poderosa, como envolveu José, que deixou não apenas para a sua época, mas para os nossos dias, os resultados da sua fidelidade. Se você hoje é servo de Deus, lembre-se, a família de Jacó não morreu, porque o Senhor havia enviado José para o Egito, para que guardasse mantimentos, para que eles ficassem firmes. Amém? E se você seguir a trajetória, depois veio os 400 anos, veio o deserto, Canaã, os reis. Depois, Jesus nasceu. Jesus derramou seu sangue, nos purificou, nos transformou, escreveu o nosso nome no livro da vida e agora é só esperar a hora de nos encontrarmos com o Todo-Poderoso. Mas enquanto isso, sejamos úteis ao reino dos céus. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Que nós possamos aprender a dependermos de Ti e esperar a Tua graça sobre a nossa vida. Que nós possamos nos colocar de uma forma que a Tua soberania se manifeste grandemente sobre o nosso viver. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Sejamos instrumentos úteis ao Senhor. Santifique-se. Santifique-se. Oh, glórias! Mensagem 1309